Olá, irmãos e irmãs, eu sou o apóstolo Diego e esse é o Ministério Somos Um. Estarei aqui ensinando as Escrituras, o seu lado espiritual. Estarei orando aqui, colocarei aqui meu WhatsApp. Você que tem problemas impossíveis ao homem, mande para mim ali no WhatsApp seu pedido de oração em qualquer área da sua vida. Principalmente se você tem doenças incuráveis. Mande para mim que Deus irá fazer um milagre na sua vida. A fé. Existe a fé que funciona e a fé que não funciona. A fé que funciona é aquela que tem uma bagagem, uma realidade, alguma coisa que existe que faça com que aquilo que você quer fazer funcione. Por exemplo, eu tenho a fé que mesmo de olhos fechados eu irei andar, porque eu tenho minhas pernas e minhas pernas estão boas. Se eu não tiver as pernas, mesmo eu tendo fé em andar, eu não vou conseguir andar porque eu não tenho as pernas. Eu irei usar outro artifício para que eu ande. Porque é necessário ter alguma coisa real para que a minha fé funcione. A fé sozinha, ela é um sonho não realizado. É um pensamento vão. Então, a fé que funciona é aquela que tem bagagem real, que faça com que ela funcione. Isso mesmo, Deus já manda, nós temos a ciência. Por isso que a ciência é amiga de Deus. Ali no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, já diz: "E vós também, ponde nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência." Então Deus manda, nós temos a fé, a virtude, que é o poder de Deus, e a ciência, que é a bagagem, a realidade, que faz a virtude existir e faz a fé funcionar. Então, a perna precisa das pernas para andar. Então, as pernas é a ciência. No caso, precisa de bagagem para que a fé funcione. Essa é a fé de Somos Um. E, no caso, o médico ele precisa fazer o bem para você, para ele ser verdadeiro médico. Então, se ele não faz o bem, ele passa um remédio para te prejudicar mais do que o doente já está, então ele é um falso médico. Então, tudo existe o seu lado verdadeiro e o seu lado falso. A ciência também existe o seu lado falso e o seu lado verdadeiro. O seu lado falso da ciência é aquela ciência que não existe. É uma mentira, ela não existe. E a ciência verdadeira é a que existe e pode ser comprovada. Essa ciência que existe e pode ser comprovada é a bagagem da virtude e da fé de Deus. Então, a ciência de Deus é a realidade. Tudo que existe é a realidade e tudo vem de Deus e a ciência é de Deus. Então, a fé que funciona tem ciência. Aqui nós estaremos ensinando o seu lado científico e o seu lado bíblico para comprovar que a Bíblia é verdadeira no seu lado lógico, no seu lado real científico. E a fé funciona porque ela tem uma bagagem, ela tem as pernas dela que façam com que ela funcione. O que acontece? O o primeiro apóstolo que nós vemos aqui é aquele que é chamado por Deus diretamente, igual Moisés o foi, igual Jesus Cristo foi. Em Hebreus 3 diz que Jesus Cristo é o apóstolo. Por quê? Porque ele foi chamado diretamente por Deus. Deus deu ali o título de apóstolo para Cristo. Depois Cristo chamou 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos estarão com os 12 nomes escritos na Nova Jerusalém. Depois Deus chamou o apóstolo Paulo. Então observe que Deus ele chama pessoas que estão ali trabalhando para que trabalhe na sua seara, para que inicie uma carreira espiritual. Então o apóstolo é aquele que inicia uma carreira espiritual. Obviamente, igual nós falamos, existe todo o falso e o verdadeiro. Existe o falso apóstolo e o verdadeiro apóstolo, aquele que é chamado por Deus. Como nós iremos descobrir a diferença do que é chamado por Deus de verdade e do que não é chamado por Deus? O próprio Jesus, quando foi ali jejuar, ali que jejuou, que ele foi tentado pelo diabo, o diabo disse: se
se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o verdadeiro apóstolo é aquele que ensina toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra já diz o singular. Toda significa todas compactada em uma, que é Cristo. Cristo é a palavra, é o unigênito, é toda a criação compactada em uma pessoa só. Por isso que Cristo é chamado de unigênito, Filho unigênito, é toda a criação de Deus compactada numa única pessoa que forma uma única inteligência, que tem livre-arbítrio e pensa e tem uma mente, que é Cristo. Então, o verdadeiro apóstolo, ele conhece a palavra de Deus não parcial, mas completa, que é Cristo. Então, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus Cristo é chamado de palavra de Deus em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, observe que Jesus Cristo, mesmo ele sendo uma pessoa, ele é toda a palavra de Deus, tudo o que Deus falou, tudo o que procede de Deus, ali é sinônimo de palavra de Deus e de filho de Deus, porque saiu do Pai. O Pai gerou o Filho, que é a palavra, o Filho unigênito, toda a criação compactada numa única pessoa. Igual diz ali em João capítulo 15, eu sou a videira e vós as varas, ou seja, é uma árvore e toda a criação são as varas. Então Jesus Cristo é a soma de todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele é também Deus. Por quê? Porque Deus, o que faz ele ser Deus, é ele ser a soma de todas as coisas. Aí que forma Deus. Quando o infinito inteiro é junto, é onde Deus ele aparece. Então, por Jesus Cristo ser a soma de toda a criação de Deus, ele recebe o atributo de Deus. Assim como o Pai é todas as coisas e recebe o atributo de Deus, também o Filho, por ser todas as coisas, a soma de todas as coisas, recebe o atributo de Deus. Então, o que acontece? Quando diz que o Filho é a soma de todas as coisas, o homem também, o Filho unigênito, Jesus, é a soma de todas as coisas, o homem está ali presente, sendo parte de Jesus Cristo, sendo membro do corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo, ele diz que quando ali em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, então estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: é verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes,
não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então isso mostra que o homem, ele é parte de Jesus. Jesus é feito de todas as coisas e o homem está presente ali no DNA de Jesus. O homem, ele é corpo de Jesus. Por consequência, o alimento que o homem come, toda a terra, tudo o universo é corpo de Jesus. Por isso que ele disse que a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida, porque a própria alimentação do homem também é o corpo de Jesus. Tudo é o corpo de Jesus. Por isso que quando ele veio, padeceu ali a consequência do nosso pecado na carne dele, e foi morto ali, toda a nossa culpa foi jogada nele, foi ali estabelecida a sentença, e ali foi recebida a culpa. Ele desceu até o inferno. Porém, como ele não pecou, ele era santo, ele só estava carregando a culpa do corpo dele, mas não necessariamente da alma do espírito dele, ele não pôde ficar preso no inferno. Ele foi para o inferno por causa do seu e do meu pecado, mas ele saiu do inferno porque ele era santo. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com ele e estamos assentados à direita do Pai em regiões celestiais. Nova criatura somos. Então o que acontece? Todo homem ali tem uma ligação direta com Deus através da fé em Jesus, que ele está reconciliando consigo o mundo que tinha saído dele, do corpo dele, porque tudo era o corpo dele. Quando ele faz ali esse sacrifício e o homem tem a fé nele, busca ele, ele volta para o corpo de Jesus, que antes que não deveria de ter saído, e continua ali na bênção e se torna um com Deus. Um com Deus. Então o que acontece, meus irmãos? A salvação está ali em você ajudar ali o seu irmão. Igual ali em Lucas 16, diz o quê? Que havia um rico que ele tinha muitas riquezas e tinha um pobre ali na porta dele e ele não ajudava aquele pobre. Então o que Deus ele diz com isso? Ele diz que se o homem ele for rico, mas ele não ajudar o seu irmão, ele não vai ajudar o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus no dia do juízo final dirá: você não me ajudou, então eu não vou te ajudar. Você que só para você, então você receberá a recompensa do seu egoísmo. Então o que acontece? A Bíblia diz ali em Lucas 16 que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado ali para o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o que acontece? O rico ele foi para o inferno e estava em tormentos. Por quê? Porque ali em Amós, capítulo 7, versículo 4, assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. O fogo consumiu o grande abismo. O grande abismo é aquele lugar para onde as pessoas más, onde os maus vão. Então Deus, ele já ali para o lugar onde os maus vão, depois que morrem, para o grande abismo, ele já contendeu com o fogo, ele já está dando ali a recompensa para os maus, para aquele que não ajuda o irmão, para aquele que não quer saber do Senhor Jesus, porque quem não quer saber do seu irmão, do próximo, do necessitado, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. Então aquele que não ajuda o órfão, aquele que não ajuda a viúva, aquele que não ajuda o pobre, aquele que faz mal ao seu irmão, o Senhor Deus ele dirá: você fez mal ao meu irmão, ao seu irmão, você não ajudou o seu irmão, então eu também não irei te ajudar. Em verdade vos digo que
quando a um destes pequeninos eu não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que acontece, meu irmão? Quando você é do bem, que você se converte do mal e você ajuda as pessoas, o que acontece? Deus, o Pai, Ele te envia para Jesus automaticamente. E mesmo a pessoa sendo do bem, mesmo ela sendo ali sem estudo, e ela não conhecendo nada da Bíblia, ela sendo do bem, ela recebe a salvação. Porque ela faz o bem, então ela tem a fé e tem a obra. Mesmo ela não sabendo ali nada das Escrituras, se ela fizer o bem, ela ajudar os irmãos e falar a verdade, ela receberá o sangue de Jesus, o Espírito de Jesus, a justificação de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e Deus irá dar a vida eterna para essa pessoa, porque essa pessoa ajudou a Jesus quando ajudou aos pobres. Então, meu irmão, o que acontece? Em Efésios, capítulo 2, 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aquele que tem Cristo ali, ele vive num plano superior. Ele é espiritual. Jesus Cristo diz para Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus guia ele para onde quer que Deus quer que vá. Assim como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que Deus guia. Deus guia, ali você acha que você está passando por um momento difícil. Mas esse momento difícil se tornará em bênção, porque Deus está guiando os seus passos. Somos um, meu irmão. Somos um. O que acontece? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Então, meu irmão, o que acontece? Ali, o pão e o sangue de Cristo, ali que é o alimento, ali que o homem come, que os irmãos comem entre si, ali, meu irmão, é o próprio corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque tudo é o corpo de Cristo. Tudo faça em nome do Senhor Jesus. Coma em nome do Senhor Jesus. Viva em nome do Senhor Jesus. Porque tudo é o corpo do Senhor Jesus. Você está no corpo do Senhor Jesus. Então você está no nome, você está no esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo do sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, que foi morto por Caim. Você está com o sangue de Cristo que conversa com você diretamente, se você fizer o bem e falar a verdade e ajudar o seu irmão e ter a fé e a prática juntamente. Então, meu irmão, Deus ele já diz que quando Cristo morre e ressuscita, o pecado é tirado da terra. Meu irmão, os milagres acontecem. Meu irmão, o poder de Deus acontece. A separação, o pecado que faz o homem separar-se de Deus é tirado, e a face de Deus está voltada para nós 24 horas por dia, para nos libertar de todas as nossas enfermidades, para nos ajudar, para nos dar todos os frutos do Espírito. A verdade é que quando você aceita a fé e o bem, fazer o bem para o próximo, quando você aceita que Deus ele é a soma de tudo, que você está nele, ele está em você, Deus ele vai te provar para ver se realmente você é sincero com ele. Então, meu irmão, quando ele te provar, você saiba que ele está te preparando para o dia da eternidade, que é o dia do descanso de Deus.
Então, meu irmão, você pela fé, você sabe que Cristo já recebeu a condenação dos nossos pecados. Então, através dessa fé, você crê que Jesus Cristo que vai te justificar e não que você vai se justificar por as suas próprias obras. Ali, quando que o fariseu e o publicano estavam ali, o fariseu achava que por causa das obras dele, ele iria receber justificação de Deus. Mas, na verdade, todos nós estamos ainda no tempo em que o pecado reina sobre o nosso corpo carnal. Nós vivemos na carne, mas com o Espírito sobre a carne. Mas, entretanto, acabamos pecando. Pecados que não é para a morte, coisas naturais da carne. Então, mesmo nós tendo Jesus Cristo, a justificação da morte e ressurreição de Cristo, nós temos que pedir perdão para Jesus Cristo dos nossos erros diários, da nossa falta de fé, muitas vezes, e nos aperfeiçoando, porque o justo, ele é como o dia, ele vai raiando o sol até ser dia perfeito. Então Deus, ele vai te ajustando, ele vai te purificando, ele vai te aperfeiçoando no amor, na fé, na virtude e na ciência. Então, meu irmão, vai até o fim, crendo que Cristo já recebeu a condenação do pecado e você vive através da justiça dele. Você deve lutar com Jesus todos os dias para que ele pegue os seus pecados e você receba a justificação da morte dele em você mesmo, para que você tenha a vida eterna. Porque mesmo Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que aqui alguns há que não provarão a morte até que eu venha. Por quê? Porque a justificação da morte e ressurreição de Cristo é o que justifica o homem. Por isso que Enoque foi transladado. Por isso que Elias, ele não provou a morte. Ele foi levado ao céu, Enoque não provou a morte. E Jesus Cristo mesmo disse que muitas pessoas não iriam provar a morte. Por quê? Porque ele provou a morte no nosso lugar. O problema é que nós muitas vezes não colocamos Jesus Cristo como rei em nosso país, e nós escolhemos um rei homem, e nós vivemos debaixo da maldade do homem. Então, muitas vezes, Deus, ele queria dar a vida eterna para toda a nossa terra, mas os homens não aceitam a Deus, então a morte continua reinando. Mas como Cristo morreu, também nós podemos morrer, e Cristo é o dono da morte e o dono da vida. Então, mesmo morrendo, ele ainda te justifica. Então, todos os que têm a fé, que pelo sistema que vive mundano, acabam morrendo, mesmo essas pessoas que morram com Cristo, elas são justificadas, porque Cristo morreu também. Então, as duas versões levam a salvação, aquele que morre com Cristo e aquele que tem a fé de não morrer. Assim como Enoque não morreu, assim como Elias não morreu, e assim como Jesus Cristo disse que várias pessoas não iriam morrer. Por quê? Porque Jesus Cristo já morreu no seu lugar. Então, quer morramos ou quer vivamos, estamos com o Senhor através do sacrifício dele. Então, meu irmão, essa fé, ela é válida quando você põe a fé e põe a obra. Então, meu irmão, faça a obra, faça o bem. Busque o nascer de novo, busque a graça de Deus que faz com que você morra e ressuscite e esteja sentado em regiões celestiais, à direita do Pai, esteja justificado o pecado, receba o Espírito e o sangue de Jesus Cristo para você ter o direito ao dia da eternidade. Então vai até o fim nessa fé e nessa prática. Amém? Então, meus irmãos, o que acontece? Jesus Cristo, ele diz que a verdadeira religião é os órfãos, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, como que nós devemos ter a fé e a prática? Como ainda não tem, que eu não conheço, nenhuma casa do órfão da viúva, nós estaremos aqui recebendo arrecadações para nós fundarmos a casa do órfão e da viúva, para receber ali todas aquelas pessoas necessitadas, para que Cristo não venha naquele dia dizer: você não me ajudou, eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber. Então nós vamos ajudar, vamos fazer o bem, vamos fundar a casa do órfão e da viúva. Vamos comprar uma chácara.
Ali naquela chácara vamos colocar ali as pessoas necessitadas que não têm moradia. Ali os órfãos, as viúvas, os pobres. E vamos ali dar ali aquele espaço para a pessoa ali plantar comidas ali, alimentos sem agrotóxico, alimentos ali bons para a saúde, e ali mesmo, daquele alimento que nascer ali, todos se alimentam. Ali também, meus irmãos, nessa chácara pode servir de recanto para os irmãos. E ali tirar o seu momento de lazer. Mas, meus irmãos, vamos ajudar o Senhor Jesus. Vamos ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas. Vamos dar de comer para o Senhor Jesus. Vamos dar de beber para Ele. Vamos abrigar a Ele, para que no dia do juízo final, Ele venha dizer: entre para o muito de Deus, entre para a glória eterna. Porque você me ajudou, agora eu vou te ajudar. Meus irmãos, eu tenho a certeza que Deus que está vendo você 24 horas por dia, Ele vai te recompensar. Então busque a graça salvadora de Deus, busque a fé, a virtude e a ciência. A ciência é você colocar em prática a sua fé. Assim Deus, Ele está conosco, está nos ajudando, continuará nos ajudando. E peça ali a sua oração, estarei aqui recebendo o seu pedido. Assista os nossos outros vídeos e se inscreva no canal que você receberá a oração. Que Deus abençoe a todos.